Eu fiquei fascinado. O rosto de um funcionário calvo, também sofrendo no frio do inverno, provavelmente em Washington, D.C., apareceu de repente com a seguinte afirmação tranquilizadora: não há nenhum motivo para temer o templo ou seus esquemas espalhafatosos. Cada uma das suas instalações ou foi invadida pela polícia, incendiada durante a invasão por seus próprios fiéis, ou inteiramente evacuada, com todos os participantes presos. Quanto ao homem misterioso, não temos nenhuma testemunha ocular que o tenha visto após a noite em que Raquel Belkin morreu, e ele pode muito bem ter morrido no Templo de Nova York, junto com centenas de outros, durante o incêndio que durou 24 horas antes de ser controlado pela polícia. Outro homem, ainda mais autoritário e talvez zangado, tomou o microfone. O templo está neutralizado, o templo foi fechado, enquanto estamos aqui falando. Conexões bancárias estão sendo investigadas e prisões já foram realizadas nas comunidades financeiras de Paris, Londres e Nova York. Houve um ruído de estática, luzes brancas tremeram na pequena tela. Eu sacudi a televisão. A voz voltou, mas desta vez falava de um atentado terrorista à bomba da América do Sul, de chefões do narcotráfico, de sanções comerciais contra o Japão. Eu larguei o aparelhinho. Desliguei-o. Eu poderia ter procurado um outro canal, mas já estava farto. Tossi um pouco, assustado com o som profundo da tosse pelo fato de doer tanto, e então tentei lembrar. Raquel Belkin. Raquel Belkin assassinada. Isso tinha acontecido alguns dias depois do assassinato de Esther Belkin. Raquel Belkin em Miami. Assassinada. Gêmeos. Eu me lembrei do retrato que Asriel me mostrara, o Acide com a barba e os cachinhos e o chapéu de seda. De algum enorme arquivo em minha mente veio a informação de que Raquel Belkin fora a esposa grã-fina de Gregory, uma crítica notória do templo, e a única vez que reparei no nome, na reputação ou na existência da mulher foi quando assisti uma reportagem do enterro de Esther. E as câmeras haviam seguido a mão dela até um carro preto. Vozes clamando pelos comentários dela. Os inimigos de Belkin haviam matado sua filha. Seria uma conspiração de terroristas do Oriente Médio? Fui acometido de uma tonteira que ameaçava piorar. Deixei a televisão e voltei para a cama. Deitei-me. Estava cansado e com sede. Eu me cobri, depois me sentei na cama para beber mais água. Bebi e depois tornei a me deitar e comecei a refletir. O que parecia real não era o aparelho de televisão e suas reportagens enigmáticas. O que parecia real era este quarto e o modo como o fogo dançava e o fato de ele ter estado aqui. E o que parecia real era a imagem do caldeirão cheio de caldo fervente e a ideia inimaginável, indescritível, de ser atirado dentro de uma coisa daquelas. Ser atirado em líquido fervente. Eu fechei os olhos. Então tornei a ouvi-lo entoar. Às margens dos rios da Babilônia, sentávamos e chorávamos ao nos lembrarmos de Sião. E me ouvi entoando também. Volte, Asriel, volte. Conte-me o que mais aconteceu, eu disse, e em seguida adormeci. O som da porta sendo aberta me acordou. Estava totalmente escuro lá fora agora, e deliciosamente quente dentro do quarto. Todo o frio tinha saído dos meus ossos. Eu vi uma figura em pé ao lado da lareira, contemplando as chamas. Dei um grito involuntário. Não exatamente masculino ou corajoso. Mas um vapor subia da figura, ou uma névoa, e a figura parecia ser Gregory Belkin, ter a cabeça e pelo menos o cabelo daquele homem, e depois transformar-se nos cachos abundantes de Asriel, e na testa franzida de Asriel. Foi feita outra tentativa. Um cheiro fétido encheu o quarto, tão horrível quanto o de um necrotério. Depois ele foi melhorando. Asriel, de novo ele mesmo, estava lá, de costas para mim. Ele estendeu os braços e disse algo, provavelmente em sumério, mas não sei. Ele invocou alguma coisa, e esta coisa era um doce perfume.
Eu pisquei os olhos. Vi pétalas de rosa flutuando no ar. Senti-as cair no meu rosto. O cheiro de necrotério tinha passado. Diante do fogo, ele tornou a estender os braços e a se transformar. Tornou-se uma pálida imagem de Gregory Belkin. Esta imagem oscilou e imediatamente a forma dele a engoliu. E ele deixou cair os braços com um suspiro. Eu saí da cama e me dirigi até onde estava o gravador. Posso ligá-lo? Eu perguntei. Olhei para cima e o vi sob a luz direta do fogo e percebi que ele estava usando uma roupa de veludo azul, enfeitada de dourado ao redor do colarinho, nos punhos e nas calças. Ele usava um cinto largo da mesma cor, bordado em ouro e seu rosto parecia um pouco mais velho do que antes. Eu me levantei e me aproximei dele o mais educadamente possível. O que havia mudado, exatamente? Bem, sua pele estava um pouco mais escura, como a de um homem que vivesse ao sol, e seus olhos sem dúvida tinham sofrido algumas mudanças. As pálpebras estavam mais suaves, menos perfeitas e talvez mais bonitas. Eu podia ver os poros de sua pele e os pelos finos e escuros na raiz do seu cabelo. O que você está vendo? Ele perguntou. Eu me sentei perto do gravador. Está tudo um pouco mais escuro e detalhado, eu disse. Ele concordou com a cabeça. Eu não consigo mais tomar a forma de Gregory Belkin sempre que desejo. Quanto à semelhança com qualquer outra pessoa, não consigo mantê-la por muito tempo. Não entendo de ciência o bastante para entender isto. Algum dia será entendido. Deve ter a ver com partículas e vibrações. Deve ter a ver com coisas mundanas. Eu estava ardendo de curiosidade. Você tentou tomar alguma outra forma, a forma de alguém que você goste talvez um pouco mais do que de Gregory Belkin? Ele sacudiu negativamente a cabeça. Eu posso me tornar feio se quiser assustá-lo, mas não quero ser feio. Não quero assustar ninguém. Não sinto mais ódio e imagino que isso tenha feito o meu poder diminuir. Posso fazer alguns truques? Veja isto. Ele pôs as mãos no pescoço e, vagarosamente, arrastou-as pela frente bordada do casaco, revelando ao fazê-lo um colar de discos de ouro, como moedas antigas. A casa inteira vibrou. O fogo fulgurou por um instante e depois diminuiu. Ele ergueu o colar para demonstrar sua solidez e seu peso e depois deixou cair. Você tem medo de animais? Ele me perguntou. Você não gosta de usar a pele deles? Não estou vendo nenhuma pele aqui, peles quentes, como de urso, por exemplo. Não tenho medo nenhum, eu disse. Nem isso me desgosta. A temperatura do quarto subiu drasticamente e mais uma vez o fogo explodiu como se alguém houvesse abanado, e eu me senti coberto por um amplo cobertor de pele de urso, forrado de seda. Eu passei a mão no pelo. Era macio e grosso e me fez pensar nas florestas russas e nos homens dos romances russos que estão sempre vestidos com peles. Pensei nos judeus que costumavam usar chapéus de pele na Rússia e que talvez ainda usem. Eu me sentei na cama, endireitando o cobertor mais confortavelmente em volta do corpo. E é maravilhoso, eu disse. Eu estava tremendo. Tantos pensamentos percorriam a minha mente que eu não conseguia decidir o que dizer primeiro. Ele deu um suspiro profundo e se deixou cair um tanto dramaticamente na cadeira. Isto deixou exausto, eu disse. As transformações, os truques. Sim, um pouco. Mas não estou cansado demais para conversar, Jonathan. É que eu só posso fazer isto e mais nada. Mas... quem sabe? O que é que Deus irá fazer comigo? Eu só achei que desta vez, depois de passar por esta provação, você sabe, que a escada apareceria. Ou que haveria um sono profundo. Eu achei tantas coisas. E queria um final. Ele parou. Eu aprendi uma coisa, ele disse. Aprendi nestes 2 últimos dias que contar uma história não é o que eu pensava. Explique-me isso.
Eu pensei que o fato de falar sobre o caldeirão fervente faria com que a dor fosse embora. Mas não foi. Incapaz de odiar, de sentir raiva, eu sinto desespero. Ele parou. Eu quero que você me conte a história toda. Você acredita nela? Foi por isso que você veio, para contá-la toda. Bem, digamos que eu vou terminar porque alguém deve saber. Alguém deve registrar. E por delicadeza para com você, porque você é gentil e presta atenção e eu acho que quer saber. Eu quero. Mas preciso dizer a você como foi difícil imaginar uma crueldade dessas. Imaginar que o seu próprio pai o entregou para esse sacrifício. E imaginar uma morte tramada dessa forma. Você ainda perdoa o seu pai? Não no momento, ele disse. Era disto que eu estava falando, que o fato de falar no assunto não traz o perdão. Contar a história, vê-lo, me aproximou mais dele. Ele não era tão forte quanto você, nisto ele tinha razão. O silêncio caiu entre nós. Eu pensei em Raquel Belkin, no assassinato de Raquel Belkin, mas não disse nada. Você gostou de caminhar na neve? Eu perguntei. Ele se virou para mim, surpreendido, e sorriu. Foi um sorriso muito franco e bondoso. Sim, gostei, mas você não comeu a ceia que eu preparei para você. Não, fique sentado aí, eu vou buscar o ensopado e uma das suas colheres de prata. Ele fez o que disse. Eu comi um prato de ensopado enquanto ele me observava de braços cruzados. Eu pus de lado o prato vazio e ele imediatamente retirou junto com a colher. Ouvi o barulho de água correndo enquanto ele os lavava. Ele me trouxe de volta uma tigelinha de água e uma toalha, como alguém faria em outro país. Eu não precisava daquilo. Mas molhei os dedos e usei o pano para limpar a boca, o que foi bem agradável, e depois ele levou embora todas aquelas coisas. Foi então que ele viu um pequeno aparelho de televisão com sua alça e sua tela pequenina. Provavelmente eu o havia deixado muito perto do fogo. Eu fiquei um tanto sem jeito, como se estivesse espionado o mundo dele enquanto ele estava fora, como que para confirmar as coisas que ele havia contado. Ele contemplou o aparelho por um longo momento e depois desviou os olhos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Isso funciona? Falou com você? Ele perguntou sem entusiasmo. Notícias de alguma cidade daqui, uma rede eu acho, entrando pelo canal local. Os templos de Belkin foram invadidos, pessoas foram presas, estão tranquilizando o público. Ele esperou um bom tempo antes de responder. Depois disse. Sim, bem, há outros, talvez, que eles ainda não encontraram, mas as pessoas lá dentro estão mortas. Quando você encontra esses homens com seus revólveres e suas promessas de matar a si mesmos junto com toda a população de um país, é melhor simplesmente matá-los imediatamente. Mostraram o seu rosto, eu disse. Sem barba. Ele riu. O que significa que eles jamais me acharão debaixo de todo este cabelo. Principalmente se você cortar a parte comprida, mas seria uma pena. Não é preciso, ele disse. Eu ainda posso fazer a coisa mais importante de todas. E qual é? Desaparecer. Ah! Fico contente em saber. Você sabe que estão procurando por você? Disseram qualquer coisa acerca do assassinato de Raquel Belkin. Eu mal conheço esse nome. Ele não pareceu nem surpreso nem indignado nem aborrecido. Ela era a mãe de Esther. Ela não queria morrer na casa de Gregory. Mas vou contar-lhe a parte estranha. Quando ele contemplou o cadáver dela, acho que ficou desesperado. Acho que ele realmente a amava. Nós esquecemos que esses homens podem amar. Você quer me dizer se a matou ou não? Ou isto é algo que eu não devo perguntar? Eu não a matei, ele disse com simplicidade. Eles sabem disso.
Eles estavam lá. Isso foi cedo. Porque eles iriam se dar ao trabalho de continuar me procurando. Tudo isso tem a ver com conspiração, bancos e esquemas engenhosos, e os longos tentáculos do templo. Você é um homem misterioso. Ah, sim. E como eu disse, eu sou alguém que, se for necessário, pode desaparecer. Voltar para os ossos. Eu perguntei. Ah, os ossos de ouro. Está pronto para me contar? Estou pensando em como fazê-lo. Há mais algumas coisas que preciso contar antes de chegar no momento da morte de Esther Belkin. Houve mestres que eu amei. Preciso explicar um pouco mais. Você não vai me contar sobre todos eles? É gente demais, ele disse, e alguns nem vale a pena lembrar, e outros eu nem me lembro mesmo. Há dois que eu quero descrever para você. O primeiro e último mestre a quem obedeci. Eu parei de obedecer a mestres. Eu matava quem me invocasse, não só o homem ou a mulher que me havia chamado, mas todo mundo que havia presenciado o chamado. Fiz isso por muitos anos. E então os ossos foram guardados com avisos em hebraico, alemão e polonês e ninguém mais se arriscou a invocar o servo dos ossos. Mas quero contar-lhe acerca dos dois, o primeiro e último mestre a quem obedeci. Os outros de que me recordo nós podemos descartar com poucas palavras. Você parece mais animado agora, mais descansado, eu disse. É mesmo? Ele riu. Por que será? Bem, eu dormi realmente e sou forte, muito forte, quanto a isso não há dúvida. E a história tem o dom de me chamar de volta. Ele suspirou. Eu não conheço muita vida na morte sem dor, ele disse. Mas isso eu mereço, imagino, sendo um demônio poderoso. O último mestre a quem obedeci foi um judeu na cidade de Estrasburgo e queimaram todos os judeus de lá porque os acusaram pela peste negra. Ah, eu disse. Isto deve ter sido no século XIV. No ano de 1349 desta era, ele disse com um sorriso. Eu pesquisei. Eles mataram os judeus na Europa inteira, acusando-os pela peste negra. Eu sei. Sim, e houve muitos outros holocaustos depois disso. Você sabe o que foi que Gregory me contou? Nosso amado Gregory Belkin. Quando ele pensou que fosse meu mestre e que eu iria ajudá-lo. Posso adivinhar. Ele me contou que se a peste negra não tivesse assolado a Europa hoje seria um deserto. Ele disse que a população tinha se tornado predatória, que as árvores estavam sendo derrubadas tão depressa que todas as florestas da Europa teriam desaparecido nesta altura. E as florestas da Europa nós sabemos agora que remontam ao século XIV. Isso é verdade, eu disse. Eu acho. Foi assim que ele justificou o assassinato das pessoas? Oh, esse foi apenas um dos diversos meios. Gregory era um homem extraordinário, na verdade, porque era um homem honesto. Não era louco, para fundar esse templo universal e enchê-lo de terroristas. Não. Ele sacudiu a cabeça. Apenas impiedoso e honesto. Ele me disse a certa altura que havia um homem que tinha mudado completamente a história do mundo. Eu pensei que ele fosse dizer que esse homem era Cristo ou Ciro, o persa. Ou talvez Maomé. Mas ele disse que não. Que o homem que havia mudado o mundo todo fora Alexandre, o Grande. Esse era o seu modelo. Gregório era perfeitamente lúcido. Ele tensionava desfazer um gigantesco nó górdio. E quase conseguiu. Quase. Como foi que você o impediu? Como foi que tudo aconteceu? Um defeito fatal que ele tinha o impediu, ele disse. Você conhece, na antiga religião persa, uma lenda que diz que o mal entrou no mundo não através do pecado, ou através de Deus, e sim através de um erro. Um erro ritual? Já ouvi falar. Você está falando de mitos muito antigos, fragmentos do zoroastrismo.
Sim, ele disse, mitos que os medas transmitiram aos persas e que os persas passaram para os judeus. Não desobediência. Mau julgamento. É quase assim no Gênesis, não acha? Eva comete um erro de julgamento. Uma regra ritual é quebrada. Isso deve ser diferente de pecado, você não acha? Não sei. Se soubesse, seria um homem mais feliz. Ele riu. O que impediu Gregory foi um erro de julgamento, ele disse. Como assim? Ele confiou que a minha vaidade era tão grande quanto a dele. Ou talvez tenha simplesmente avaliado mal o meu poder, a minha vontade de intervir. Não, ele achou que eu me deixaria levar pelas ideias dele, achou que eram irresistíveis. Foi um erro de julgamento. Se ele não tivesse me contado certas coisas, coisas importantes no momento apropriado, nem eu poderia ter impedido o plano dele. Mas ele precisou contar, gabar-se, ser admirado por mim, e ser amado. Eu acho, até mesmo ser amado por mim. Ele sabia o que você era. O servo dos ossos. Um espírito. Oh, sim, nós nos aproximamos sem nenhum problema de credibilidade, como você diria hoje. Mas eu vou chegar lá. Ele se encostou na cadeira. Eu verifiquei os gravadores. Removi as fitas e as substituí por outras, depois marquei as etiquetas para não me confundir. E coloquei as duas máquinas de volta na lareira. Ele estava me observando com interesse e com um olhar agradável. No entanto, parecia relutante em começar, ou então parecia estar achando difícil começar, apesar de louco para isso. Ciro, o persa, cumpriu a promessa que lhe fez? Eu perguntei. Eu vinha pensando nisso desde que havíamos interrompido a história. Ele o mandou realmente para Mileto. Acho difícil de acreditar que Ciro, o persa, tenha cumprido sua palavra. Você acha? Ele olhou para mim e sorriu. Mas ele manteve a promessa que fez a Israel, como você sabe. Os judeus tiveram permissão para sair da Babilônia e foram para casa, e tornaram a estabelecer o reino da Judéia e construíram o templo de Salomão. Você sabe disso tudo através da história. Ciro cumpriu as promessas que fez aos povos que conquistou, especialmente aos judeus. Lembre-se, a religião de Ciro não era assim tão diferente da nossa religião. No fundo, era uma religião de ética, você não acha? Sim, e eu sei que sob o reinado persa Jerusalém prosperou. Oh, realmente, sempre, por centenas de anos, até o tempo dos romanos, na verdade, quando começaram as rebeliões, até a derrota final em Masada. Nós falamos destas coisas para lembrar a nós mesmos. Na época, eu não sabia nada do que estava por acontecer. Mas até eu sabia que o Ciro manteria a sua palavra, que me mandaria para Mileto. Eu confiei nele desde a primeira vez em que o vi. Ele não era um mentiroso. Bem, não tanto quanto a maioria dos homens. Mas se ele tinha os seus próprios sábios, eu disse, por que ele deixaria algo tão poderoso? Quer dizer, alguém tão poderoso. Como você escapar das garras dele? Ele estava louco para se livrar de mim. Asriel disse. E francamente, os sábios dele também. Ele não deixou que eu escapasse das garras dele. Na realidade, ele me enviou para Zurvan, o mago mais poderoso que ele conhecia. E Zurvan era leal a Ciro. Zurvan era rico e morava em Mileto, que tinha caído sob o domínio de Ciro e dos persas sem um único conflito, da mesma forma que a Babilônia. Mais tarde, é claro, os gregos daquelas cidades jônicas iriam rebelar-se contra os persas. Mas na época em que eu estive lá, olhando para o grande rei e implorando que ele me enviasse para um mágico poderoso, Mileto era uma próspera cidade grega, governada pelos persas. Ele me analisou. Eu comecei a fazer outra pergunta, mas ele me interrompeu. Você saiu para o frio, não deveria ter feito isso. Você está quente agora,
A febre subiu um pouco. Está precisando de água fria. Eu vou buscar. Depois que você beber um pouco, nós continuamos. Ele se levantou e foi até a porta. Trouxe uma garrafa que estava perto da porta. Estava realmente muito fria, dava para ver, e eu estava com sede. Baixei os olhos e vi que ele estava despejando a água num cálice de prata. Não era um cálice de prata antigo. Parecia até bem novo, feito à máquina, talvez, mas era muito bonito, e é claro que ele ficou totalmente frio por causa da água. Era como o Santo Graal, ou um cálice do tempo dos babilônios. Ou talvez de Salomão. Havia outro cálice igual defronte da cadeira. Como foi que você fez os cálices? Eu perguntei. Do mesmo modo que faço minhas roupas. Chamo todas as partículas necessárias, mando que elas venham sem alarde e sem barulho. Eu não sou um artesão de cálices tão bom assim. Se meu pai tivesse desenhado estes cálices, eles seriam maravilhosos. Eu simplesmente disse às partículas que elas deveriam formar cálices trabalhados no estilo desta época. Há muito mais palavras nesta operação e muito mais energia, mas em resumo é isto. Eu balancei a cabeça, concordando. Estava grato pela explicação. Eu bebi toda a água. Ele tornou a encher o cálice. Eu bebi. O cálice era bastante sólido. De prata de lei. Eu o analisei. Ele tinha um desenho orgíaco comum, cachos de uvas gravados ao redor da borda, e uma base simples para a haste. Mas era realmente muito bonito. Eu estava segurando com as duas mãos, carinhosamente, eu acho, admirando sua forma alongada e o desenho das uvas, quando ouvi um leve ruído emergindo dele e senti um leve movimento de ar entre minhas narinas. Percebi que meu nome estava sendo escrito no cálice. Em hebreu. Jonathan Ben Isaac. O nome foi escrito em toda a volta, com uma letra miúda e perfeita. Eu olhei para ele. Ele estava recostado na cadeira com os olhos fechados. Respirou fundo. A memória é tudo, ele disse baixinho. Você não acha que podemos conviver com a ideia de que Deus não é perfeito desde que tenhamos certeza de que Deus se lembra? Se lembra de tudo. Sabe tudo, acho que é isto que você quer dizer. Nós queremos que Ele esqueça as nossas transgressões. Suponho que sim. Ele encheu o cálice dele de água, sem nome mas igual ao meu, e bebeu. Mas uma vez ele descansou, distraído, olhando para o fogo, o peito ofegante. Eu imaginei como seria viver num mundo de vultos como o dele. Seria assim exagila? Homens barbudos, de longas vestes, cobertos de enfeites de ouro e cheios de decisão. Você sabia, ele me perguntou, sorrindo, que os antigos persas, eles achavam que, durante o último milênio antes da ressurreição final, os homens aos poucos iriam deixar de comer carne e tomar leite, e que se alimentariam apenas de água. Água pura. E então ocorreria a ressurreição. Sim, o mundo dos ossos se ergueria. O vale dos ossos ganharia vida. Ele sorriu. Então, às vezes eu penso, quando quero me consolar, que os anjos poderosos, demônios poderosos, coisas assim como eu, que nós somos simplesmente o último estágio dos seres humanos. Quando os seres humanos viverão apenas de água. Portanto, nós não somos terríveis. Somos simplesmente muito avançados. Eu sorri. Há quem acredite que os nossos corpos sejam apenas um estágio biológico, que os espíritos constituem outro estágio, que é tudo uma questão de átomos e partículas, como você disse. Você leva em consideração essas pessoas? É claro. Eu não temo a morte. Espero que minha luz se junte à luz de Deus, mas talvez isso não aconteça. Mas eu considero muito tudo em que os outros acreditam. Esta não é uma era da indiferença, embora possa parecer. Sim, eu concordo com você, ele disse.
É uma época prática, pragmática, em que a decência é a virtude primordial, você sabe, roupas decentes, casa decente, comida decente. Sim, eu disse. Mas também é uma época de grande espiritualidade, talvez a única época em que tais ideias não provoquem nenhum tipo de sanção, pois afinal de contas, pode-se pregar qualquer coisa sem ser preso e acorrentado. Não há uma inquisição no coração de ninguém. Não, existe uma inquisição, viva no coração de todos os fundamentalistas de todas as seitas, mas eles não têm o poder, na maior parte do mundo, de prender o profeta ou o blasfemador. Foi isto que você observou. Sim, ele disse. Houve uma pausa. Ele endireitou o corpo, obviamente refeito e com vontade de falar de novo. Virou-se ligeiramente para mim, o cotovelo esquerdo um pouco para trás, o braço esticado sobre o braço da cadeira. O ouro sobre o veludo azul formava laços e círculos, que sem dúvida possuíam uma história venerável enquanto padrão, talvez até um nome. Era um fio de ouro grosso. Brilhava a luz do fogo. Ele olhou para os gravadores. Eu fiz um sinal de que estávamos prontos para escutar, tanto os gravadores quanto eu. Ciro manteve sua palavra, ele disse, com um muxoxo. Com todo mundo. Cumpriu o que prometeu à família do meu pai, aos hebreus da Babilônia. Os hebreus que quiseram, e nem todos quiseram, aliás, mas os que quiseram, voltaram para Sião e reconstruíram o templo e os persas nunca foram cruéis com a Palestina. Os problemas só começariam séculos mais tarde, com os romanos, conforme dissemos. E você também sabe que muitos judeus permaneceram na Babilônia e estudaram lá, e escreveram o Talmud lá, e a Babilônia foi um lugar de muito estudo até o dia terrível, séculos depois, em que foi queimada e destruída. Mas isto aconteceria muito mais tarde. Antes eu queria falar nos dois mestres que me ensinaram tudo o que foi importante aprender. Eu concordei. Ele fez silêncio e eu não o perturbei. Olhei para o fogo e por um momento senti uma tonteira, como se o ritmo da vida, do meu coração, da minha respiração, do próprio mundo tivesse diminuído gradualmente. O fogo era feito de madeiras que eu não havia posto lá. O fogo estava cheio de cedro, além de carvalho e outras madeiras. Estava perfumado e crepitava, e por um momento eu tornei a pensar que talvez estivesse morto, que aquele era algum tipo de estágio mental. Eu podia sentir cheiro de incenso e uma sensação de inefável felicidade tomou conta de mim. Eu sabia que estava doente. Sentia dor no peito e na garganta, mas essas coisas não tinham nenhuma importância. Eu simplesmente estava feliz. Que importa se eu estiver morto, eu pensei. Você está vivo, ele disse com uma voz suave e calma. Que o Senhor Deus o abençoe e guarde. Ele estava me observando. Não disse nada. O que foi, Asriel? Eu perguntei. Eu gosto de você, só isso, ele disse. Perdoe-me. Eu conhecia os seus livros, amava-os, mas não sabia. Queria gostar de você. Prevejo agora como vai ser a minha existência. Estou vendo algo do que Deus planejou, mas isso não importa. Nós estamos falando do passado e não de Deus e do futuro. Parte 2. Teoria estética. Faça um poema de ouvido. Recite-o de modo que suas pétalas se dechocolatem, como um cérebro em um vaso. Cera de Nogueira, derretendo de pensar. Faça um poema quase lascivamente compreensível, e faça a sua compreensão escorrer, mel do tronco puncionado. Faça-o serpentear até a prostituída molécula, e encostar sua boca atômica na boca do seu núcleo. Arranque sua haste para expor seu feto. Faça-o ter filhos com queixos lisos de gengibre. Faça os cachorros gemerem quando ele passar, deixe-o sair de dentro do vaso. Faça-o deitar com nosso cadáver, nosso caos. Faça-o faminto, mau, inimigo da morte. Coloque-o no papel. Leia-o.
arranque suspiros dele, e com tal ferrão que os escorpiões o chamem de Jeová e ninguém. Faço agora antes que você desista. Invente-o, ejacule-o, afague-o, torne-o eficiente, harmônico, faça-o mais poema do que o poema é capaz de sobreviver. Stan Rice, Sumilam, 1975. Capítulo 9. Agora vou começar a contar a história dos meus dois mestres e o que eles me ensinaram. E asseguro-lhe de que esta será a parte mais breve do meu relato. Eu estou ansioso para chegar no presente. Mas gostaria que você soubesse disto e fizesse a gentileza de anotar. Portanto, Zhuvan se apresentou de forma dramática. Como lhe disse, eu tinha ido para dentro dos ossos. Estava mergulhado em escuridão e sono. Havia uma certa consciência em mim, sempre há, mas não sei expressá-la em palavras, esta consciência. Talvez eu seja como uma placa de argila onde a história vai sendo escrita enquanto eu durmo. Mas esta imagem é concreta e imperfeita demais. Eu dormia, não sentia nem medo nem dor. E não me sentia preso. Eu não sabia o que eu era nem onde estava. Então Zhuvan me chamou. Azrael, servo dos ossos, venha a mim, invisível, apenas o seu Tselen, voe com toda a sua força. Eu me senti sugado para o céu. Voei na direção da voz que me chamou e, como antes, vi o ar cheio de espíritos, espíritos em todas as direções, e espíritos através dos quais eu me movimentava com grande determinação, tentando não machucá-los, entretanto profundamente entristecido por seus gritos e pelo olhar de desespero em seus rostos. Alguns desses espíritos chegaram a me agarrar e tentaram me fazer parar. Mas eu tinha recebido uma ordem e me livrei deles com uma força maravilhosa, que me fez dar gargalhadas. Quando vi a cidade de Mileto lá embaixo, era meio-dia, o ar foi se livrando dos espíritos à medida que eu me aproximava da terra, ou pelo menos eu estava me movendo numa velocidade diferente e eles não estavam mais visíveis para mim. Mileto estava lá na sua península, a primeira cidade colonial grega ou jônica que eu já vira. Ela era linda e ampla, possuía maravilhosas áreas abertas e colunatas e toda a perfeição da arte grega, mesmo então. Agora, a palestra, os templos, o anfiteatro. Tudo isso parecia ser como uma mão aberta para agarrar a brisa do verão. E três lados dela eram banhados pelo mar profundo, cheio de navios de carga gregos, fenícios e egípcios, e o cais fervilhava de comerciantes e longas filas de escravos acorrentados. Quanto mais eu descia, melhor contemplava sua beleza, que evidentemente não era inteiramente desconhecida para mim na Babilônia, mas ver uma cidade com todo aquele mármore maravilhoso, vê-la branca e brilhando e não protegida por barricadas contra o vento do deserto, era um espetáculo. Tratava-se de uma cidade onde as pessoas saíam ao ar livre para conversar e passear e se reunir e tratar de negócios, e o calor não era insuportável, e as areias do deserto não alcançavam. Entrei imediatamente na casa de Zhuvan e o encontrei sentado na escrivaninha com uma carta na mão. Ele era persa, talvez eu devesse dizer Meda, tinha cabelos pretos, embora tanto os cabelos quanto a barba estivessem bem grisalhos. Mas não era muito velho, tinha olhos grandes e azuis que me contemplaram imediatamente, percebendo perfeitamente a minha forma invisível, e dizendo: "Ah, assuma um corpo, você sabe como fazê-lo. Faça isso agora." Era isso exatamente o que tinha que ser feito, eu acho, porque fiquei muito orgulhoso em invocar um corpo. E na verdade eu não sabia outras palavras além das que estavam escritas na placa. Mas eu fiz o corpo, e bem feito, em segundos, e ele se recostou na cadeira, rindo satisfeito, o joelho levantado, olhando para mim. Acho que eu tinha a mesma aparência que tenho agora. Eu me lembro de ter ficado maravilhado com aquela linda casa grega, com seu pátio e portas abertas em toda a parte, e pinturas nas paredes de pessoas gregas, esbeltas e com olhos grandes, usando roupas resistentes ondeantes que me fizeram lembrar do Egito,
mas que eram claramente jônicas. Ele pôs o pé no chão, descruzou os braços e depois levantou-se. Estava vestido no estilo grego, mais solto e mais nu, sem as mangas que nós usávamos sempre, e calçava sandálias. Ele me analisou sem medo, do mesmo modo que meu pai analisaria um artefato de prata. Onde estão suas unhas, espírito? Ele perguntou. Onde estão os pelos do seu rosto? Onde estão os seus cílios? Rápido. Daqui em diante basta você dizer que venham todos os detalhes de que eu preciso neste momento, e mais nada. Fixe uma imagem e seu trabalho estará terminado. Isso mesmo. Isso mesmo. Ele bateu palmas. Agora você está bastante completo para o que tem que fazer. Sente-se aí. Eu quero ver você se movimentar, andar, falar, erguer os braços. Anda, senta. Eu obedeci. Era uma cadeira grega, graciosa, com braços altos e sem encosto. A luz à minha volta parecia radiosa e diferente. Do lado de fora, as nuvens eram altas. O ar mais puro. É porque você está à beira-mar, ele disse. Você sente a água no ar, espírito. Isso irá sempre ajudá-lo. É por isso que os estúpidos fantasmas dos mortos e os demônios gostam de lugares úmidos. Eles precisam da água, do som dela, do cheiro dela, de sua frescura penetrando neles, seja qual for a forma que eles possuam. Ele caminhou pelo aposento. Eu fiquei sentado lá, arrogantemente, sem demonstrar-lhe nenhum respeito. Ele não pareceu importar-se. Uma roupa completa babilônia ou peça cairia melhor nele com suas pernas e pés magros e velhos. Mas estava quente demais. Eu desviei os olhos dele. Estava admirando o chão de mosaico. O nosso chão, em casa, também era colorido e artístico, mas aquele chão não era cheio de rosetas duras nem de figuras de procissão, e sim de dançarinos travessos e cachos de uvas, e havia todo tipo de mármore enfeitando suas bordas. Os desenhos eram fluidos e alegres. Eu pensei em todos os vasos gregos que havia manipulado no mercado, e no quanto costumava apreciar seus desenhos graciosos. Os murais nas paredes também eram bonitos e cheios de vida, e tinham as mesmas tonalidades de cor que me deleitaram os olhos. Ele parou no meio da sala. Então nós admiramos a beleza, não é? Eu não respondi. Então ele disse. Fale, eu quero ouvir a sua voz. E o que devo dizer? Eu respondi sem me levantar. O que eu quiser dizer. Ou o que você me mandar dizer. O que estiver realmente pensando ou alguma bobagem serviu, que eu sou seu escravo espírito. Eu me calei de repente. Perdi toda a confiança em mim mesmo. Compreendi que não sabia por que estava dizendo aquelas coisas. Tentei lembrar. Eu tinha sido mandado para aquele homem. Aquele homem era um grande mágico. Aquele homem era um mestre no seu ofício. Eu era um servo. Quem tinha me transformado naquilo? Não vá se dissolver por causa dessas preocupações sem importância, ele disse. Você fala bem e com clareza, era isso que eu queria saber, e você pensa, e é muito poderoso. Você é, talvez, o anjo mais poderoso que eu já vi, e nada que eu invoquei até hoje tinha a sua força. Quem me enviou? Foi um rei, eu disse. Mas minha mente está turva e é uma agonia não conseguir saber. E a armadilha dos espíritos, é o que os mantém fracos. Você poderia dizer que é a limitação imposta por Deus para evitar que eles tenham força suficiente para prejudicar demais os homens e as mulheres. Mas você sabe quem o enviou. Pense. Esforce-se para encontrar a resposta. Você vai começar a se lembrar de coisas agora, vai começar a prestar atenção. E em primeiro lugar, solte essa raiva que está dentro de você. Eu não tive nada a ver com aqueles que o feriram e mataram. E desconfio que a coisa toda foi muito mal feita,
e que um espírito mais fraco que você jamais conseguiria superar. Mas você já superou. E o homem que o enviou? Ele fez o que você pediu, lembra? Ele fez o que você pediu. Ah, sim, o rei Ciro, ele me mandou para Mileto conforme eu pedi. Aquilo ficou claro e ficou ainda mais claro quando eu tentei deixar que a raiva saísse de mim como se fosse excesso de ar nos meus pulmões. Eu cheguei até a sentir os meus pulmões. Eu senti minha respiração. Não perca tempo com isso, ele disse. Lembra das perguntas que eu lhe fiz? Das suas unhas? Dos seus cílios? Detalhes que são visíveis. Você não precisa de órgãos internos. O seu espírito preenche a concha perfeita que é você, que ninguém diferencia de um homem de verdade. Não desperdice a sua energia fazendo um coração para você, ou sangue ou pulmões, apenas para se sentir humano. Isso é besteira. Só de vez em quando você vai precisar fazer sair um pouco de sangue do seu corpo. Isso não é nada, mas não fique com saudade da sua forma humana. Você está melhor agora. Estou? Eu perguntei, ainda esparramado na cadeira, com a perna cruzada, enquanto aquele homem mais velho e mais sábio tolerava a minha arrogância. Eu sou bom ou sou um instrumento do mal? Você falou em anjo poderoso. Eu ouvi o rei usar essas palavras. Mas ele também falou em demônio. Ou era outra pessoa? Ele ficou parado no meio da sala, balançando um pouco, controlado, estudando-me através dos olhos semicerrados. Eu desconfio que você vai ser o que quiser, ele disse, embora outros possam tentar transformá-lo no que quiserem. Você tem tanto ódio dentro de você, Asriel, tanto ódio. Você tem razão. Eu sinto ódio. Eu vejo um caldeirão fervente e sinto terror e em seguida ódio. Nunca mais alguém vai conseguir feri-lo desse jeito de novo. E lembre-se, você se ergueu acima do caldeirão, não foi? Você sentiu o ouro escaldante. Eu estremeci todo. Comecei a chorar. Não consigo nem falar sobre isso e não queria falar com ele. Eu senti por um momento, eu disse, um momento eu senti sobre o que seria ficar lá dentro e morrer sofrendo daquele jeito. Eu senti. Senti o ouro fervendo penetrando em algo que me cobria, como uma armadura grossa, mas onde ele me feriu? Foi nos olhos. Ah, compreendo. Bem, seus olhos estão ótimos agora. Eu preciso da placa cananeia que o criou. Preciso dos ossos. Você não os tem aqui? Que diabo? Não, ele disse. Um bando de idiotas roubou-os. Bandidos do deserto. Eles atacaram os homens de Ciro, mataram-nos por cada pedacinho de ouro que usavam e fugiram com o baú. Eles pensam que os ossos são de ouro maciço. Só um dos persas sobreviveu e conseguiu chegar na aldeia mais próxima. Mensagens foram enviadas. Agora você tem que procurar os ossos e a placa, o baú todo, e trazê-lo para mim. Eu posso fazer isso? É claro que sim. Você veio quando eu chamei. Volte para aquele lugar, ou para o lugar de onde veio. Olha, este é o segredo da magia, meu filho. Seja específico. Diga, eu quero voltar para o lugar de onde vim. Assim, se os bandidos tiverem se afastado 10 milhas do lugar em que vocês estavam quando você ouviu o meu chamado, você irá pegá-los. Mas quando chegar nesse lugar, permaneça com o seu corpo e mate os ladrões, se puder. Se você não for forte o bastante para isso, se eles lutarem contra você com armas físicas que o façam titubear, se eles lançarem feitiços contra você que o deixem assustado, e eu lhe digo que não existe nenhum feitiço sobre a terra que deva assustar o servo dos ossos, então torne-se incorpóreo, mas pegue os ossos, leve-os para dentro de você como se você fosse um funil de vento do deserto, junte-os e traga-os para mim. Eu tratarei desses ladrões mais tarde. Vá, traga os ossos para mim.
Mas você prefere que eu os mate? Bandidos do deserto. Sim, mate todos eles. Mate-os facilmente, com as próprias armas deles. Não se importe com mágica. Seria um desperdício de energia. Agarre as espadas deles e corte-lhes as cabeças com elas. Você verá os espíritos deles por alguns momentos, grite com eles para assustá-los, e acredite em mim, não haverá nenhum problema. Talvez isso aplaque um pouco a sua dor. Anda, vai buscar os ossos e a placa para mim. Depressa. Eu me levantei. Será que eu vou ter que lhe ensinar o que dizer? Ele insistiu. Peça para voltar ao lugar de onde veio e que todos os elementos que compõem o seu corpo neste momento esperem que você os chame para que eles o tornem invisível e forte quando você chegar no local em que estão os ossos. Você vai adorar isto. Depressa. Calculo que isto irá ocupá-lo até a hora do jantar. Eu estarei jantando quando você voltar. Alguma coisa pode me acontecer? Pode ser que você deixe que eles o assustem de tal maneira que você fracasse e então eu vou rir de você, ele disse, sacudindo os ombros. Eles não podem ter espíritos poderosos. Bandidos do deserto, nunca. Olha, você vai se divertir. Oh, e eu esqueci de dizer, quando você iniciar a viagem de volta, fique invisível. Eles estarão todos mortos. Você vai segurar com força o baú dentro do seu corpo espiritual, como se uma ventania o carregasse. Eu não quero você voltando para cá com um corpo carregando aquele baú. Você precisa aprender a mover coisas. Se alguém o vir, ignore a pessoa porque você desaparecerá da vista dela antes que ela compreenda o que acabou de ver. Depressa. Eu me levantei, com um grande rugido nos ouvidos. Reapareci com a concha inteira do corpo numa pequena casa no meio do deserto, onde um grupo de beduínos estava reunido ao redor de uma fogueira. Eles se puseram imediatamente de pé e gritaram ao me ver, desembainhando as espadas. Vocês roubaram os ossos, não foi? Eu disse. Vocês mataram os homens do rei. Eu jamais sentira tanto prazer em toda a minha vida humana. Jamais sentira tanta coragem nem tanta liberdade. Acho que cheguei até a ranger os dentes de alegria. Tirei a espada da mão de um deles e cortei em pedaços cada um deles, cortando fora com facilidade as mãos que tentaram defendê-los e decepando algumas cabeças e chutando alguns braços e pernas. Eu olhei para o fogo. Larguei a espada e caminhei para dentro do fogo, e depois para fora outra vez. Ele não machucou este corpo ou sua aparência de humanidade. Eu dei um berro que deve ter sido ouvido no inferno. Eu estava histericamente contente. O lugar fedia a sangue e suor. Um deles estrebuchou e depois ficou imóvel. A porta foi aberta, 2 beduínos armados voaram em cima de mim e eu agarrei um deles e arranquei-lhe a cabeça. O outro estava agora de joelhos. Mas eu o matei também no mesmo jeito, facilmente. Eu podia ouvir o barulho dos camelos gritando do lado de fora. Mas o cômodo agora não tinha mais nenhum ser humano e eu vi um volume num canto, coberto por grossos cobertores de lã. Tirei os cobertores e achei o baú com os meus ossos e olhei lá dentro. Isto, devo admitir, não foi um prazer. Quebrou o encanto da matança que eu realizara. Eu olhei e vi os ossos, e então suspirei e pensei, bem, você sabia que estava morto. Então qual é o problema? Havia muitos outros tesouros lá, ainda. Vários sacos. Eu juntei tudo dentro de um cobertor, agarrei o volume com os 2 braços e disse, deixem-me, partículas deste corpo. Permitam que eu fique invisível, rápido e forte como o vento. E mantenham estes preciosos artigos seguros nos meus braços, e levem-me para o meu mestre em Mileto, que me mandou aqui. O grande tesouro era como uma âncora, uma pedra, que tornou a minha viagem vagarosa mas deliciosa. Eu senti um prazer delicioso ao alcançar as nuvens e depois desci sobre o mar com sua luz trêmula.
Fiquei tão apalermado com toda aquela beleza que quase deixei cair tudo, mas então me recuperei e ordenei a mim mesmo: vá para Zurvan agora, idiota. Volte para onde está o homem que o enviou agora. Eu e o baú aterrissamos no pátio. Entardecia. A cor do céu estava gloriosa. As nuvens estavam tingidas com ela. Eu estava ali deitado, em forma de homem, aparentemente por uma simples questão de vontade, e o tesouro estava lá, o baú, quebrado por causa da minha queda, e outra caixa de cartas, aberta. Meu novo mestre saiu para o jardim e começou imediatamente a catar as cartas. Aqueles miseráveis filhos da mãe, tudo isto é de Ciro para mim. Espero que você os tenha matado. Com grande alegria, eu disse. Eu me levantei, ergui o baú meio quebrado e fiquei atento para ajudá-lo no que ele precisasse. Ele encheu os meus braços com alguns sacos que aparentemente continham joias. Eu não sabia ao certo, dava a impressão que sim, e aquilo era tudo o que eu tinha trazido comigo além do baú e das cartas, e atirou o cobertor fora. Para minha completa surpresa, o cobertor saiu voando, como que levado por uma corrente de ar, e passou por cima do muro, deslizando na brisa, e desapareceu. Alguma pessoa pobre e faminta irá encontrá-lo e fazer algo com ele, ele disse. Pense sempre nos pobres e nos famintos quando você jogar alguma coisa fora. Você se importa realmente com os pobres e os famintos? Eu perguntei. Eu fui atrás dele. Nós voltamos para dentro do grande salão, que agora estava iluminado por diversos lampiões a óleo. Eu notei pela primeira vez prateleiras cheias de placas de argila e estantes de madeira para os rolos de pergaminho que os gregos preferiam. Tudo aquilo estava atrás de mim quando eu estive lá, com meu comportamento mal educado, da outra vez. Eu coloquei o baú quebrado no chão e o abri. Os ossos estavam mesmo lá. Ele levou as cartas e os sacos de joias para a escrivaninha e começou imediatamente a ler as cartas, rapidamente, apoiado nos cotovelos, comendo de vez em quando uma uva, que apanhava num potinho de prata ao lado. Ele abriu os sacos, despejou montes de joias na mesa, na maioria pareciam ser egípcias, e algumas gregas, é claro, e depois voltou a ler. Ah, ele disse, aqui está a placa de argila cananeia com o ritual que o criou. Está em 4 pedaços, mas eu posso juntá-los. Ele juntou os 4 pedaços e refez a placa. Acho que fiquei aliviado. Eu tinha esquecido completamente daquilo. A placa era pequena, grossa, coberta por uma escrita miúda, cuneiforme, e parecia perfeita, como se nunca tivesse sido quebrada. Ele ergueu subitamente os olhos e disse, não fique aí parado. Nós temos que trabalhar. Arrume todos os ossos na forma de um homem. Eu não vou fazer isso, eu disse. O meu ódio subiu com tanto ardor que eu senti mesmo dentro desta concha. Ele não me fez derreter, mas fez subir um calor que eu quase podia ver. Eu não vou tocar neles. Está bem, como quiser, sente-se e fique quieto. Pense, tente pensar em tudo o que sabe. Use a sua mente, que está no seu espírito e nunca esteve em seu corpo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Se destruirmos estes ossos, eu morrerei? Eu perguntei. Eu disse para você pensar, não para você falar, ele disse. Não, você não vai morrer. Você não pode morrer. Você quer terminar como um idiota de um espírito, resmungando coisas sem sentido por aí? Você já viu esses espíritos, não viu? Ou como um anjo apalermado, vagando pelos campos, tentando recordar hinos sagrados. Você agora é desta terra, para sempre, e é melhor esquecer qualquer ideia brilhante de simplesmente despachar os ossos. Os ossos irão mantê-lo junto, literalmente. Os ossos irão dar-lhe um local de descanso, mais do que necessário. Os ossos irão manter o seu espírito organizado de maneira a poder utilizar toda a sua força. Ouça o que estou lhe dizendo. Não seja tolo.
Eu não estou discutindo com você, eu disse. Você já terminou de ler a placa cananeia? Cale-se. Eu suspirei zangado e me encostei na cadeira. Olhei para as minhas unhas. Elas brilhavam. Senti o meu cabelo, grosso e igual. Como era isso? Estar vivo e em perfeita saúde, num momento perfeito de vigília e de energia, sem ser acometido de fome ou cansaço, do mais remoto desconforto. Uma forma física aparentemente perfeita. Eu alisei o chão com os pés calçados. Eu estava usando minhas roupas bordadas favoritas e chinelos de veludo. Os chinelos fizeram um bom ruído. Finalmente, ele pôs de lado todas as placas e disse: está bem, já que você está tão relutante em tocar nos seus próprios ossos, espírito jovem, fiteiro e covarde, eu farei o trabalho para você. Ele foi até o meio da sala. Despejou todos os ossos no chão. Afastou-se, estendeu as mãos e então agachou-se devagar, flexionando os joelhos, e de sua boca saiu uma longa série de encantamentos peças e eu vi alguma coisa sair da mão dele, talvez como calor saindo do fogo, mas nada mais visível que isto. Para meu espanto, os ossos se juntaram na forma de um homem preparado para ser enterrado, e ele continuou com seus feitiços e, fazendo um gesto circular com a mão, como se estivesse costurando, ele fez vir a ele um imenso carretel de arame, cobre ou ouro ou algo assim, e repetindo o mesmo gesto muitas e muitas vezes, ele fez com que a linha de arame juntasse o esqueleto todo, como se fossem contas. Ele juntou osso com esse fio, sem tocar em nada, simplesmente fazendo gestos, e deixou a mão descansar sobre as mãos e os pés do corpo, que tinham tantos ossinhos. Depois subiu para as costelas e a pelve, e finalmente, com um gesto abrangente da mão direita, ele alinhou a espinha do esqueleto e conectou-a com o crânio. Agora estava tudo costurado. Ele poderia ter sido pendurado num gancho para chacoalhar ao vento. Eu vi um esqueleto ali deitado como se estivesse dentro de um túmulo aberto. Abandonei todas as lembranças do caldeirão, da dor, e simplesmente olhei para ele. Enquanto isso, Zurvan tinha ido até uma outra sala e estava voltando com 2 meninos, com cerca de 10 anos, que eu percebi logo que não eram reais e sim espíritos, quase incorpóreos. Eles traziam um outro baú, menor que o primeiro, retangular, cheirando a cedro, todo trabalhado em ouro e prata e incrustado de joias. Ele abriu o baú. Eu vi um forro de seda. Ele disse aos meninos para arrumar o esqueleto como se fosse uma criança no útero da mãe, com os braços encolhidos para cima e a cabeça curvada para baixo, e os joelhos encostados no queixo. Os meninos obedeceram. Ambos ficaram em pé e me fitaram como seus olhos negros. O esqueleto deu justinho no baú. Não ficou sobrando nenhum pedacinho de espaço. Vão, ele disse para os meninos, e aguardem as minhas ordens. Eles não queriam ir. Vão, ele berrou. Eles saíram correndo da sala e ficaram me espiando da porta. Eu me levantei e me aproximei do baú. Parecia com as antigas arcas fúnebres, das montanhas, dos tempos em que os homens eram enterrados daquele jeito, no útero da Mãe Terra. Eu o contemplei. Ele estava resmungando. Cera, ele disse. Eu preciso de bastante cera derretida. Ele se levantou e se virou. Na mesma hora eu senti um choque de medo. O que há de errado com você? Ele perguntou. Seus 2 servos tornaram a aparecer, olhando-me cautelosamente e carregando um recipiente grande, cheio de cera derretida. Ele tirou a chaleira da mão deles, pois o recipiente era mais ou menos isso, e despejou a cera ao redor dos ossos, de modo que, à medida que foi endurecendo diante dos meus olhos, ela os fixou no lugar, numa substância branca e macia. E então ele tornou a mandar os garotos saírem e se livrarem da chaleira e disse que eles podiam brincar 1 hora no jardim com seus corpos desde que não fizessem barulho. Eles ficaram radiantes. Eles são fantasmas? Eu perguntei.
Eles não sabem, ele disse, ainda olhando para os ossos agora fixos na cera. Obviamente a questão não interessava. Ele fechou o baú. Ele tinha ferrolhos e fechadura fortes. Ele experimentou a fechadura e tornou a abri-lo. Daqui a algum tempo, ele disse, embora eu não vá esperar muito, sendo velho deste jeito, eu vou preparar uma placa de prata para acompanhar isto, contendo tudo o que é necessário da placa cananeia, mas por enquanto, os ossos estão como sempre deveriam estar. Vá para dentro deles e depois torne a sair. Naturalmente, eu não queria fazer isso. Eu odiava aqueles ossos, e tinha um temperamento rebelde. Mas ele me auxiliou como um professor sábio, e eu fiz, me dissolvendo, sentindo a tranquilidade da escuridão, e depois sendo sugado lá de dentro num furacão de calor e terminando em pé ao lado dele, outra vez incorporado. Excelente, ele disse. Excelente. Agora conte-me tudo o que você lembra da sua vida. Aquele pedido dele iniciou uma das discussões mais desagradáveis de toda a minha existência mortal. Eu não conseguia me lembrar de nada da minha vida. Não importa o quanto ele insistisse. Eu sabia que tinha medo de um caldeirão. Eu sabia que tinha medo do calor. Eu sabia que tinha medo de abelhas e que a cera me havia feito pensar nelas. Eu sabia que tinha visto Ciro, rei da Pérsia, e que o favor que eu havia pedido a ele não fora exagerado. Além disso, eu só sabia de coisas genéricas. Ele me pediu diversas vezes para tentar. E eu falhei todas as vezes. Eu chorei. Finalmente disse a ele para deixar-me em paz, que não sabia o que ele queria de mim, e ele tocou-me no ombro e disse, calma, calma, você não compreende, se você não se lembrar da sua vida, não poderá lembrar-se de suas lições morais. E se não tiver havido nenhuma, eu disse zangado. E se eu só tiver presenciado traições e mentiras? Isso é simplesmente impossível, ele disse. Mas você se lembra de Ciro e se lembra do que fez hoje? Eu me lembrava de tudo, de ter ido até ele, de tudo o que ele tinha dito, de ter sido enviado para matar os beduínos e de ter gostado disto, e de ter voltado de tudo o que acontecerá depois disso. Ele me fez algumas perguntas ao acaso, sobre alguns detalhes. Como de que era feito o fogo ao redor do qual os beduínos estavam reunidos. Bosta de camelo era a resposta. Havia alguma mulher lá? Não. Onde ficava o lugar? Eu tive que pensar para dar a resposta, já que não tinha tomado notas, mas esta o satisfez, a 50 milhas de onde o deserto começa a leste de Mileto. Quem é o rei agora? Ciro da Pérsia, eu disse. Ele então iniciou uma nova série de perguntas. Eu respondi a todas. Quem eram os lídios, os medas, os jônios, onde ficava Atenas, quem era Faraó, qual a cidade em que Ciro tinha sido declarado rei do mundo? Eu só fazia responder. Ele fez perguntas práticas acerca de cores e alimentos e ar e calor. Eu sabia todas as respostas. Eu sabia tudo o que era geral, mas nada referente à minha própria vida. Eu sabia um bocado acerca de prata e ouro e pude contar a ele, que ficou impressionado. Eu olhei para as esmeraldas que o rei lhe havia enviado e disse que elas eram especialmente bonitas e preciosas e ensinei qual era melhor do que a outra. Disse a ele os nomes das flores do seu jardim. E então me senti cansado. Uma coisa estranha aconteceu. Eu comecei a chorar. Comecei a chorar como uma criança. Não conseguia parar e não me importava de estar me humilhando diante dele. Finalmente, ergui os olhos e o vi esperando com seus olhos azuis brilhantes, curiosos e no entanto impiedosos. Você estava mesmo sendo sincero quando disse, pense sempre nos pobres e nos famintos? Eu perguntei. Sim, ele disse. Vou contar-lhe agora as coisas mais importantes que eu sei. Preste atenção. Quero que você seja capaz de repeti-las sempre que eu pedir. Está bem?
Pode chamá-las de lições de Zurvan, e depois que eu estiver morto há muito tempo, você peça a seus mestres para lhe contarem tudo o que sabem, e guarde na memória mesmo que seja algo estúpido, e você saberá quando for estúpido. Você é um espírito muito inteligente. Está bem, mestre de olhos azuis, eu disse zangado. Conte-me tudo o que sabe. Ele franziu a testa ao ouvir o meu sarcasmo e o meu insulto. Sentou-se mal-humorado. Cruzou uma perna sobre a outra. Parecia esquelético sob sua túnica. Seu cabelo grisalho ia até os ombros, mas seu rosto era bem alerta. Asriel, ele disse, eu poderia puni-lo por sua impertinência. Poderia fazê-lo sentir dor. Poderia atirá-lo no caldeirão que você teme tanto que não percebe que não é real. Posso fazer isso a qualquer momento. Se você fizer isso, eu saio do caldeirão e arranco seus braços e suas pernas, poderoso mago. Sim, foi mais ou menos por isso que eu não o fiz, ele disse. Então eu vou explicar assim. Eu quero e espero cortesia de sua parte, em troca de tudo que vou ensinar-lhe. Eu sou o seu mestre e estou à sua disposição. Parece justo, eu disse. Está bem. Agora, isto é que eu sei. Nunca se esqueça. Enquanto você odiar, você arderá no inferno de raiva e haverá um limite para o que você poderá fazer. Você estará à mercê de outros espíritos e de outros magos de vez em quando. A raiva é uma força que confunde e o ódio cega. Você se torna aleijado assim, compreenda, e é por isso que eu gostaria de livrar você desses sentimentos, mas é impossível. Mas aqui estão as lições. Aceite o que o seu ódio e a sua raiva lhe permitirão aceitar. Em primeiro lugar, e mais importante que tudo, que existe um só Deus, e o nome dele não importa. Jeová, Ormuzd, Zeus, Ra, não importa nada. Como ele é adorado, como é servido, por qual ritual, não tem a mínima importância. Só existe um propósito na vida. Dar testemunho de compreender o máximo possível a complexidade do mundo, sua beleza, seus mistérios, seus enigmas. Quanto mais você compreende, quanto mais você olha, mais você aproveita a vida e mais você se sente em paz. É simples assim. Todo o resto são prazeres e jogos. Se uma atividade não tiver como base amar ou aprender, ela não tem valor. Em terceiro lugar, seja gentil. Sempre, se você puder, seja bondoso. Lembre-se dos pobres, dos famintos e dos miseráveis. Lembre-se sempre dos que sofrem e dos que necessitam. O maior poder criador que você tem na Terra, seja você um anjo, um espírito, um homem, uma mulher ou uma criança, e ajudar os outros. Os pobres, os famintos, os oprimidos. Minimizar a dor e proporcionar alegrias são os seus poderes mais importantes. A bondade é um milagre humano, por assim dizer. É algo único a nós, humanos, e aos nossos anjos ou espíritos mais desenvolvidos, ser bondoso. Em quarto lugar, sobre a questão da magia. Toda a mágica de todas as terras e todas as escolas é a mesma coisa. A magia é uma tentativa de controlar os espíritos invisíveis, e o espírito dos vivos, ou trazer de volta os espíritos dos mortos que ainda estão ao redor da terra. Magia é só isso. Criar ilusões, fazer truques, trazer riqueza, tudo isso é feito através dos espíritos, isto é, seres sem corpo que podem mover-se rapidamente, sem serem vistos, roubar, espionar, transportar, etc. Tudo isso é magia. As palavras diferem de país para país, de Éfeso a Delfos, e as estepes do norte. Mas é tudo a mesma coisa. Eu sei todas as magias que existem e continuo procurando mais. Aprender um encantamento abre uma nova possibilidade. Agora preste atenção. Abre uma nova possibilidade, mas não aumenta o meu poder aumenta com compreensão e vontade. Toda magia é a mesma coisa.
O que estou dizendo é que você pode fazer quase tudo, sabendo ou não as palavras. Os magos normalmente já nascem magos, mas alguns homens se tornam magos. Encantamentos os ensinam e guiam, mas em última análise as palavras não contam. Para Deus, todas as línguas são uma só. Para os espíritos, todas as línguas são uma só. Os encantamentos ajudam mais aos magos fracos do que aos fortes. Mas você percebe por quê, não percebe? Você é muito forte,